que na reunião falaram que precisava de 30 milhões. Aí os caras a princípio assustaram e que pediram algumas garantias e que... Quais garantias o Cruzeiro pode oferecer? A garantia foi Joe. Então, aí os caras meio que... Eu não estou dizendo que não possa ocorrer e que é o único caminho para mim, é o único caminho o Cruzeiro. Ou começa a funcionar no sistema da SAF mesmo, já, a gente sabe que não é rápido, ou então vai lá um Vinícius Gris Corporation, o dono de uma grande empresa, um mecenas, e mete dinheiro no clube, que nem os caras fizeram no Atlético. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Então, quando pediram garantias para colocarem os 30 milhões, que seria uma pequena parte, para só colocar em dia toda a situação, não tem garantia, aí os caras meteram o pé no freio. Se os caras vão colocar, e aí os caras que eu me refiro, os empresários, se eles vão colocar dinheiro semana que vem, daqui um mês, ou se definitivamente não vão, eu não sei. Mas uma informação que eu recebi é de que não dá garantias. Assustou e assustou também o valor de 30 milhões. Esses 30 milhões seriam meio que aqueles 20 que a gente disse ontem aqui para finalizar o ano e uma parte para pagar o transfer ban, né? Para começar o 2022 numa situação um pouco mais tranquila. Acho pouco provável que consiga essa solução. O ensaio inicial, né, pelo que soube dos empresários, essa que é urgente, né, ou pelo menos uma parte do que está atrasado. O Cruzeiro hoje deve pouco mais de 9 milhões de reais aí para os funcionários. Pagar uma parte disso pelo menos para aliviar um pouco. Desculpa, só lembrando que os 30 milhões estão 13º, férias, o cara. Pois para trás mente e o para frente. Isso. Para virar o ano e começar 2022. Para começar zerado 2022. Zerado, isso. Então, assim, me parece que o que está sendo desenhado e que o que deve acontecer é um alívio imediato para diminuir um pouco a pressão, não colocando tudo em dia, mas resolvendo ali uma parte do urgente, e vão continuar se sentando os empresários para tentar buscar outras soluções, né, Everton? A verdade é que, assim, como você disse, o Cruzeiro hoje não tem perspectiva de receita, né? O Cruzeiro não tem perspectiva de receita até o fim da temporada. Pode ser que em dezembro consiga vender algum jogador, mas certamente não vai ser uma quantia vultuosa que vai salvar o caixa do clube. Hoje o Cruzeiro não tem um jogador que esteja extremamente valorizado, né? O Cruzeiro está na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Times que estão nessa situação não vendem jogadores por um bom dinheiro, principalmente um time na situação do Cruzeiro, né, que todo mundo sabe que está com o Pires na mão. O jogador hoje no Cruzeiro ele vale menos do que em outros clubes por conta disso, e é natural, quando você chega para negociar com alguém que está desesperado, você se aproveita disso, né? E os clubes têm se aproveitado do Cruzeiro no mercado com isso, mas de fato chegaram meio que à conclusão que não há outro caminho para o Cruzeiro, né, Everton? Que não seja essa turma sentar e ajudar para resolver ou para tentar resolver o problema de alguma maneira. A questão das garantias, o que pega é porque há uma disposição por parte dessas figuras de colocar um dinheiro no Cruzeiro hoje, mas há necessidade de uma contrapartida, né? Contrapartida no sentido de perspectiva de ter esse dinheiro de volta, né? Porque a gente falou aqui ontem da situação dos jogadores, né? Que tem um certo receio aí de que vai virar SAF, quem ficou para trás vai entrar no final de uma fila que é muito longa, né? Hoje o Cruzeiro divulgou o balanço do semestre e a dívida voltou a se aproximar muito de R$1 bilhão. Então ninguém quer entrar no final dessa fila, né? Porque sabe que vai demorar muito para receber, se receber. Então é meio que isso que está pegando e que é uma equação de fato muito difícil, mas eu acredito que pelo menos um paliativo para que a poeira baixe um pouco nessas próximas semanas, até acabar esse mês pelo menos, eu acredito que vai acontecer pelo que colhi de informação de ontem para hoje. A questão de não oferecerem garantias preocupa, porque, veja bem, o Menin e o Ricardo Guimarães, sempre é interessante que esse paralelo, ele sempre vai ser traçado a partir de agora, porque é algo absolutamente natural, né? Se o modelo que o Cruzeiro precisa, o Atlético hoje está exercendo, então é natural que sempre a gente lembre que, bom, Menin e Ricardo Guimarães colocaram, sei lá,
500 milhões no Atlético, 400, 600, eu não sei exatamente a quantia, né? Seria excepcional se alguém fizesse o mesmo. E nenhum empresário em sã consciência vai colocar dinheiro num clube onde ele não tem a menor possibilidade, a não ser que o cara seja um apaixonado mesmo e falar, quer saber? Eu tô com dinheiro demais, eu não tenho o que fazer, e eu vou meter dinheiro lá e dane-se. Se pagar bem, se não pagar, tem maluco que faz. E a garantia da sede? Tem maluco que faz. Pois uma garantia imobiliária. Não, eu tô falando que não pode, né? Não sei exatamente por quê. A sede vale 40 milhões. A gente estava até discutindo isso aqui antes de entrar no ar. Você tem lá a sede, o advogado que saiu do departamento jurídico, João Paulo, falando que foi avaliado em 43 milhões. Um grupo de empresários ou um empresário não poderia fazer a aquisição dessa sede e esse dinheiro entrar no caixa? 40 milhões? Eu sinceramente tenho dúvidas até sobre o processo de entrada desse dinheiro, porque eu não sei bloqueio. Se pode ser bloqueado. Por isso é difícil. Só que é importante, porque uma das dúvidas com relação à questão dos 30 milhões, né, da necessidade dos 30 milhões e, vamos aportar os 30 milhões, colocar os 30 milhões, aí paga o que está para trás, aí de repente aparece uma despesa aqui, aparece não sei o que ali, aí daqui a 2 meses bate na porta lá, os 30 milhões, não deu não, vamos precisar de mais. Esse é um dos as declarações do Rômulo, que falou exatamente sobre a volta aos treinos e a solução que não chega. É uma situação que incomoda a todos, né? Porque para mim até uma situação nova, né? Eu que estive sempre fora, isso nunca aconteceu lá fora, né? Desde que eu lembre. Então foi uma situação atípica, mas onde todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive, né? Financeiramente. Mas o desejo, o intuito de todos foi para que isso seja solucionado e que todos juntos, né, todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, que todos possam ficar satisfeitos, né, embora seja uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o Cruzeiro possa viver dias melhores daqui para frente e que a solução seja dada. Ô Rômulo, nada pode ser mais agressivo do que uma promessa não cumprida. Principalmente quando parte do presidente para com os jogadores, o presidente para com os funcionários. E, obviamente, até a torcida fica de mãos atadas numa situação dessas, ou de mãos abanando. Então nada pode ser mais agressivo que uma promessa não cumprida. Então o torcedor te entende, nós aqui também entendemos. E até tem uma outra questão que eu queria, antes do CJ e do Gomide falarem aqui, que eu queria destacar. Ninguém, Rômulo, ninguém da imprensa e nem entre os torcedores, nenhum de nós pode dizer isso aqui sobre vocês. Desde o início da competição, desde o primeiro mês de atraso, até juntar 6 meses em alguns casos, como foi relatado. Porque se tem uma coisa que ninguém pode queixar de organização de time, de forma de jogar, de um jogador ou outro que tenha limitação técnica e tal. Mas de entrega, meu irmão, ninguém pode dizer nada. E por isso, vocês foram apoiados pela torcida, pelo presidente e pela imprensa, que não tem que apoiar nada, tem que relatar, comentar, criticar, buscar a informação que nunca chega, CJ. Isso é interessante você tocar nesse assunto mesmo. Obrigado pelo reconhecimento. Não sei se todos pensam da mesma forma. Se as cobranças que foram feitas na toca ou, enfim, ou quando os jogadores foram cobrados, se eles tinham esse discernimento, mas a entrega realmente existiu. O Everton, é engraçado a gente falar de garantias, né? Porque você começou falando de garantias antes de chamar o Rômulo, e eu aposto também, aliás, não aposto porque eu não tenho dinheiro, mas eu creio, e algo me leva a crer, que os jogadores também pensam nessas garantias. Ou seja, o Sérgio Santos Rodrigues, hoje ele tem que dar garantia, ou ele tem que mostrar garantias a esse empresariado, a esse grupo que vai injetar dinheiro, e o clube, os funcionários, os colaboradores que lá estão e os jogadores também gostariam dessas garantias, de não só na fala, mas das garantias. Nós vamos receber mesmo, é certo isso agora, então agora podemos confiar, mas como vamos confiar? Porque naquele momento lá atrás também confiamos, todo mundo quer garantia, o torcedor quer a garantia de um time,
o jogador quer a garantia para receber, quem injeta dinheiro quer a garantia desse dinheiro, e o único que pode dar garantia é o Sérgio, e eu acho que por enquanto ele não convenceu ninguém com as garantias. Eu já falei algumas vezes aqui um questionamento que eu faço, e eu fiz para essa fonte que me passou a informação agora, eu fiz para uma outra fonte ligada ao Cruzeiro, eu já fiz para vocês aqui. Afinal de contas, para onde vamos? Para onde o Cruzeiro vai, cara? O que vai ser do Cruzeiro daqui 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 90 dias? Para onde iremos, Gomide? Ô Everton, é um futuro muito incerto, né? Essas indefinições, elas causam uma incerteza muito grande. Eu não sei qual é o custo operacional mensal / anual do Cruzeiro.